Bom dia a todos vocês. A gente está aqui para, primeiramente, dividir, uma ótima notícia que nós tivemos, que chegou, graças a Deus, a vacina contra o coronavírus, e a gente sabe que ela é eficiente, mesmo ela estando na fase de testes. Os resultados são muito bons e, se Deus quiser, logo a gente vai receber a notícia de que essa vacina vai estar disponível aí para todos e que a gente possa, de verdade, após essa vacinação, essa imunização da população, a gente possa voltar às nossas atividades, se Deus quiser, o mais rápido possível. Então a gente vai, primeiramente, de uma forma bem sucinta, vai ir o mais acelerada possível. A gente vai responder e tirar as dúvidas sobre as atividades das próximas disciplinas, para que a gente possa concluir o caderno, o segundo caderno, e quando o terceiro estiver pronto, a gente já pegar o terceiro. O terceiro caderno já foi enviado para a escola, provavelmente já tem alguns exemplares prontos. Não sei se alguns de vocês já foram buscar, mas vocês sabem que só pode pegar o caderno quando tem terminado o último caderno, que no caso o último caderno é o segundo. Então eu já sei de alunos que já terminaram o segundo caderno. Isso eu tenho certeza, porque alguns já vieram me comunicar que tinham terminado. Esses que já terminaram, depois entrem em contato comigo, já podem entrar em contato comigo na hora, para eu tirar a dúvida se já tem alguns cadernos prontos, o terceiro caderno pronto na escola, que se tiver vocês já podem ir buscar. Então, sem mais delongas, nós vamos agora para a atividade. A saudade é grande, mas continue, mesmo com a vacina, continuem fazendo o isolamento social, que a gente ainda está nessa pandemia descontrolada e tem muitas pessoas ainda que estão sofrendo bastante. Vocês viram a minha saga, estão acompanhando a minha saga, que não é o lugar de eu dividir isso com vocês, porque a gente está em aula, mas eu acho bem interessante a gente compartilhar um pouco do nosso dia a dia, o que é que está acontecendo, para que a gente tenha uma saúde mental, uma manutenção nessa saúde mental. Por isso que eu acho bom a gente também não só estudar o conteúdo, mas também a gente dialogar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Isso é bastante interessante. Eu estou aqui também para que vocês conversem comigo. Vocês sabem os canais que eu estou disponível para a gente conversar. Apesar de meu dia a dia ser bastante ocupado, que vocês sabem, eu estou cursando mestrado, estou no início aí do mestrado, e são muitas atividades. Minha avó, como eu disse a vocês, minha avó paterna, ela está doente de coronavírus, já está com 2 meses que ela está na UTI, mas graças a Deus ela está muito melhor, já não respira mais com a ajuda de aparelhos, que ela estava entubada. Graças a Deus ela está melhor. Então eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que também vocês estejam com uma saúde mental boa. A família de vocês também, é bastante interessante que vocês conversem com eles sobre o que vocês estão sentindo, estão passando, para que de alguma forma eles possam ajudar vocês. Então, muito obrigado. Eu estou disponível aí no WhatsApp sempre, para vocês tirarem dúvidas. Porém, nessa última semana eu tive muitos contratempos, bastante. Eu tive que ir algumas vezes para o Recife essa semana, porque minha outra avó
materna também está doente, está internada lá no Recife, tudo, vai fazer uma cirurgia na perna. E por isso que eu não dei a devolutiva da correção de algumas atividades que vocês me passaram, infelizmente. Mas porém hoje eu estou de volta, 100% entregue a vocês. E vamos seguir porque o terceiro caderno, eu vou entrar em contato com a escola hoje para saber se já estão prontos, mas eu já mandei, já enviei e provavelmente ele está pronto já. Então vamos lá para a atividade. Um beijo para vocês, saudade é grande. Vamos para a atividade. Então, voltando aqui, nós vamos ter agora uma aula simples, bem rápida, fácil de geografia. Nós vamos falar sobre coordenadas geográficas. O que seriam as coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas são orientações e pontos de referência que nós utilizamos através das linhas imaginárias. Aquelas linhas imaginárias que nós falamos nas últimas aulas. Os meridianos e os paralelos. Então, por meio dessas coordenadas, ocorre a possibilidade de a gente se localizar e localizar qualquer objeto em cima da face da Terra. Esse endereço ele é expresso em duas informações: a longitude e a latitude. A latitude, ela é definida, você encontra a latitude através dos paralelos. E ela vai indicar a distância de cada um deles em relação ao paralelo principal. Os meridianos, eles definem a longitude, que indicam a distância de cada um deles em relação ao meridiano principal. No caso, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich e o paralelo principal é a linha do Equador. Então, enquanto mais longe, a cada distância maior do paralelo da linha do Equador, vai ser uma latitude diferente, enquanto mais distante do meridiano de Greenwich, que é aqui para o lado, enquanto mais distante, vai ser uma longitude maior. Desculpem o cansaço, gente, ainda isso são decorrências, são sequelas do Covid ainda. Eu ainda estou cansado ainda. Apesar de ser tanto tempo que eu já tive, né? Fizeram 2 meses, mas eu ainda fico cansado quando eu estou falando. Porém, então, aqui ó, eu vou riscar para a gente ver. Aqui em si, assim, todas essas linhas, observando esse mapa de baixo, todas as linhas que estão na vertical, isso aqui a gente já trabalhou em sala. Todas as linhas que estão na vertical, essas linhas vão ser chamadas de meridianos. Vertical, meridiano. E todas essas linhas, deixa eu ver se eu acho o meu marcador de textos verde. Não estou achando no meio da minha bagunça, que literalmente é uma bagunça grande. E se não for uma bagunça, eu não acho as coisas pior ainda. Aqui, ó, não achei o verde, mas vai ser laranjado mesmo, vocês vão ver. Espero que não tenha ninguém daltônico. Eu já fiz esse teste com vocês e eu não encontrei nenhum daltônico na nossa sala. Então todo mundo vai enxergar direitinho. Vertical, meridiano. Horizontal, horizontal.
horizontal são os paralelos. Os paralelos que, no caso, aqui vai definir a latitude, e aqui nos meridianos, que é esse na vertical, vai determinar a longitude. Pronto. Agora a gente vai para a próxima página. Observe, e vamos responder o exercício, né? Observe no planisfério político da página 316, que no caso, essa página daqui, que os paralelos são traçados de 20 em 20 graus, a partir da linha do Equador. Da mesma forma, quando fala aqui em 20 em 20 graus, a gente observa aqui eu tenho certeza que no de vocês é colorido. Aí vocês têm aqui os graus. Todos os graus aqui, esses são os graus da longitude, certo? Que é da latitude, que é na horizontal. Todos os graus aqui, 0, 20, 40, 60, 80. 0 aqui no meio. O 0 é onde tem a linha principal, que é o paralelo principal, que é na horizontal. E aqui em cima, de 20 em 20 graus também, todos os meridianos. Aí aqui tem 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 e 0. O 0 grau é onde está o meio, que é o paralelo, que é o paralelo principal, né? Então, que aqui é o paralelo não, me desculpem, é o meridiano. O meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. E aqui a linha do Equador, que é um paralelo, aí sim, o paralelo principal. Então, o exercício pede que observem o mapa, né? Vocês podem aí observar o mapa. Da mesma forma, os meridianos representados estão traçados de 20 em 20 graus a partir do meridiano de Greenwich. Com base nessa informação, encontre as coordenadas geográficas dos pontos indicados. Daí, quando vocês observarem, vocês vão achar o ponto A. Olha o ponto A aqui, certo? Então, eu tenho que dar primeiro a latitude, né? A latitude. É simples, é só você chegar. A latitude não é horizontal, então não é o 0 grau. Deixa eu ver, próxima linha para cima. Não é o 20 graus, né? Para cima novamente. Então, encontrei o A. Então, o A vai ser 40 graus. Eu vou fazer aqui, 40 graus, ponto e vírgula. Eu já encontrei a latitude. E a longitude, eu pego aqui, vertical, e vou chegando. É 0 grau? Não. Passa para a próxima. O ponto A está nessa linha daqui, 20 graus? Não. Próxima linha. Está no 40 graus? Não. Está no 60 graus. Perceberam? Aí eu não coloquei ali ponto e vírgula. É para colocar aqui. Pronto. Essa aqui é a coordenada do ponto A. Daí vocês vão fazer isso em todos os outros pontos e está resolvido a questão.
Então, já aqui no terceiro, vocês irão pintar o mapa de acordo com a cor. Aqui, ó, embaixo. Aqui o meu tá preto e branco, né? Como vocês sabem, a minha impressorazinha é fraquinha, só imprime preto e branco. Porém, a de vocês aí eu sei que tá colorido, então vocês vão ter que pegar as cores e pintar. Na legenda, essa cor aqui, que eu não sei qual é a cor, não é cinza, tá? É porque sai cinza, mas não é cinza. Vocês vão pintar o continente americano. Na última aula a gente mostrou o continente americano. Eu não vou apontar nem onde é que eu quero ver quem vai conseguir fazer, certo? Certinho. Aí vocês vão depois com essa cor daqui pintar a África, o continente africano, com essa cor pintar a Oceania, com essa cor pintar a Europa, com essa cor pinta o continente asiático e com essa cor pinta a Antártida, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Opa, voltamos aqui agora já numa aula de ciências, certo? A gente vai falar sobre os movimentos que a Terra faz. A Terra ela faz dois movimentos. Então, esses movimentos, eles são denominados de rotação e translação. Então, a Terra, a gente pode tomar ela como se fosse uma bolinha, ok? Essa bolinha vai estar... Deixa eu procurar um papel aqui para eu poder... Achei um papel velho de Mega Sena. Eita, mas não vou fazer comercial não, porque senão o vídeo a gente vai ser bloqueado. Ave Maria. Pronto, então a Terra é essa bolinha. Vocês compreendem que esse movimento aqui está ocorrendo, ela está girando em torno dela mesma. Quando se fala que a Terra está girando em torno de si mesma, é esse movimento que ela está fazendo aqui, certo? Ela está rodando aqui assim. Esse movimento ele é chamado de rotação, certo? Esse movimento aqui, ó, rotação. Só que a Terra, vamos supor que isso aqui seja o Sol. É uma ilustração da Terra, mas vamos dizer que seja o Sol, e o Sol está lá no meio. A Terra, ela faz dois movimentos ao mesmo tempo. Ela está fazendo isso aqui de rotação, né? Desculpa essa zoada desse motor, mas meu pai vende água e o meu quarto é muito perto do reservatório, então o motor vai estar aí, vai fazer esse barulho, mas me desculpem. Voltando, a Terra, que é esse no meu dedo aqui, ó, vai estar fazendo esse movimento de rotação, certo? E ao mesmo tempo ela vai estar rodando assim e vai estar dando uma volta ao lado do Sol. Esse outro movimento que a Terra está fazendo, ele é chamado de translação. Esses dois movimentos, eles têm tempos diferentes. Esse de rotação, para a Terra concluir uma volta completa, dura 24 horas. E esse tempo de 24 horas é o tempo que define a quantidade de horas do nosso dia, certo? Então, quando a gente dorme à noite e acorda, e chega a hora de dormir de novo, quer dizer que a Terra deu uma volta completa. Professor, e a translação, que é essa que faz em torno do Sol? A translação ela dura 365 dias e algumas horas, e 6 horas. 365 dias e 6 horas, para dar uma translação. Aí o que é que acontece? Essas 6 horas, elas não se contam, elas se contam a cada 4 anos junta. Se vocês perceberem, 4 vezes 6 dá 24. E eles aumentam um dia no ano, que é chamado de ano bissexto. Então os anos bissextos não é que eles são um ano que é um dia a mais.
Não, ele é um somatório de cada 6 horas dos últimos 3 anos atrás. Então, um é rotação e outro é translação. Espero que isso tenha ficado claro. Aqui nós temos a imagem que representa os dois movimentos que eu mostrei a vocês, né? De rotação e de translação, e a questão do ano bissexto, certo? E aqui nós temos essa tarefinha simples, tranquila da nossa disciplina de ciências. Que eu gosto muito de ciência, né? Vocês sabem que eu sou até químico também, por eu gostar de ciências. E é muito interessante, demais. Espero que eu tenha da sala de vocês alguns cientistas também, como eu tenho um dos meus alunos, dos meus primeiros alunos hoje, que estuda comigo lá na faculdade. Espero que um dia vocês também estejam lá na faculdade e venham dividir comigo as novidades das ciências, porque vocês sabem que as ciências, elas não são exatas para sempre, né? Sempre vem alguém e descobre mais alguma coisa e aquela verdade que era verdade até aquele momento deixa de ser verdade, e essa verdade é ressignificada com essa nova informação. Espero que vocês venham me ajudar com essas novas informações quando eu estiver mais velhinho, sem ir para a faculdade. E eu sei que tem muita gente que tem potencial na nossa sala de serem cientistas. E outros têm outras habilidades que vão ser desenvolvidas também, né? Graças a Deus são todos muito inteligentes. Parabéns a todos vocês. Primeiro, explique por que temos a impressão de que o Sol se movimenta no céu. Isso aí está relacionado ao movimento de rotação, né? Só uma dica para vocês. Vocês vão ter que ler esse texto, que esse texto esclarece também muito a qualquer dúvida que tenha ficado. E aqui no segundo, porque a cada 4 anos é acrescido um dia ao nosso calendário. Vixe, essa aí eu respondi lá no começo sem querer. Mas vocês, por acaso, não conseguirem perceber que eu expliquei dando a resposta, vocês vão e leiam o texto, que no texto também tem todas as informações, certo? E essas são essas duas questões. Vamos para a próxima agora. Continuando aqui, nós temos a atividade de ciências ainda com o planeta Terra, né? Nós vamos falar sobre características dos planetas, do planeta Terra principalmente. A gente sabe que o planeta Terra é um planeta que faz parte do sistema solar, né? Mas é o sistema solar da nossa galáxia. Ou melhor dizendo, é o sistema solar do nosso sistema planetário. Por que, professor, o senhor está com essa complicação de falar de sistema solar? Por quê? Dentro da nossa galáxia existem uma diversidade de outros sóis maiores do que o nosso Sol. E existem também outras galáxias dentro do nosso universo que também têm diversos outros sóis. Então por isso que a gente não pode dizer que só existe um sistema solar, né? Existem vários outros sistemas solares, tá? Então, o nosso planeta, existe a teoria da relatividade. Gente, eu vou falar isso porque isso aqui pode ser que um dia incentive vocês a estudarem um pouco mais sobre as leis das ciências. Tudo que está no nosso planeta é segurado por uma força que é determinada pela quantidade de coisas que tem em um lugar pequeno. Por exemplo, a Terra. Essa força ela é chamada de gravidade. A gravidade mantém tudo no seu lugarzinho. A água lá no mar, no nosso tanque, nós presos ao chão. Tudo no seu devido lugar, como a gente conhece. Essas são as leis da física, né? A gravidade é uma força muito importante. Vocês provavelmente lá próximo do final do ensino médio vão saber aprender a calcular, trabalhar com os cálculos gravitacionais.
e vão entender mais. Deus queira que vocês tenham professores que saibam o que é isso e trabalhem isso com vocês para que vocês tenham mais um conhecimento sobre as leis das ciências, as leis científicas, né? E principalmente as físicas. Então, essas características da Terra são basicamente não são únicas, porque existem outros planetas que têm as características que a Terra tem na nossa galáxia e em outras galáxias também. Mas, porém, fica aí a dúvida se existe vida fora da Terra. Não sei como a ciência ainda não define como, nem prova como essa vida poderia ser, se são bactérias, se são vírus que estão vivos lá nesses outros planetas. Mas existe uma possibilidade. Estou plantando essa sementinha aí na cabeça de vocês para que vocês possam ser aí uns astrofísicos que consigam estudar e decifrar esses enigmas que estão nessas outras galáxias, né? Mas nós temos a Terra, que a força gravitacional é o que faz, né, tudo ficar guardadinho. A Terra ela é muito, muito antiga, né? Eu vou explicar duas origens a vocês, certo? Assim, eu posso ser até criticado, mas por estar comentando sobre isso, porque a gente na educação existem várias correntes de como ensinar a origem da Terra. Porém, eu acho bastante justo que a gente mostre essas duas possibilidades. Na ciência defende que a Terra e o universo ele foi criado através de uma super explosão, de uma super concentração de massa que juntou tanto, ficou tão pequenininha. Para vocês terem uma ideia, o universo que a gente tem infinito, a teoria diz que ele foi diminuindo, até ficar do tamanho de uma cabeça de fósforo. E quando ele ficou bem pequenininho, ele explodiu e deu origem a tudo que a gente tem hoje, do jeito que tem hoje. Esse foi chamado do Big Bang. É uma explosão que foi chamada de Big Bang. Então, e a outra explicação é a explicação que a gente tem na igreja, né? Que Deus fez criou a terra, criou o mar, tudo, os bichos, todos os animais, as plantas, e depois criou os humanos durante 7 dias. No 7º dia ele descansou, teve lá o primeiro humano, Adão e Eva, né? Tem uma história antes de Adão e Eva. Primeiro foi Adão, e depois veio Eva, teve aquela história, e então deu-se início ao mundo, né? Existem essas duas teorias. Porém, eu acredito numa mistura dessas duas. Eu acredito que a evolução, a explosão aconteceu porque Deus permitiu, né? Porém, não fica no mérito de a gente discutir em aula sobre o que eu acredito ou o que vocês acreditam, mas sim fazer o que eu fiz agora, é expor o que as pessoas, a diversidade das pessoas pensam e que nós devemos respeitar, mas saber que elas existem e escolher em qual que nós queremos, né, acreditar e o que mais explica a nossa vida. Certo? É uma bela discussão, né? Belíssima discussão. Mas nós, para que somos cristãos, né? O Brasil é um país bastante cristão. Fica nesse impasse. Quando a gente vê, por exemplo, a história de grandes cientistas bem do tempo medieval, por exemplo, Galileu Galilei, eles foram mortos porque diziam que a Terra, que eles já falavam sobre os movimentos que a Terra fazia de rotação e translação do sistema solar, e eles foram mortos por causa disso.
pela igreja, né, pela igreja católica, que não acreditavam. Para vocês verem o quanto é interessante a gente poder respeitar a diversidade de pensamentos, né? Porque pela falta de respeito, né, de acreditar na ciência, ou não acreditar ou não respeitar, várias pessoas foram mortas, né? Inclusive até o Papa, foi o Papa Francisco, não, foi o Papa Bento XVI, que logo quando ele foi eleito Papa, ele pediu desculpas por muitos crimes que foram cometidos em nome da igreja. Por exemplo, esses cientistas, né, que foram mortos porque defendiam já naquele tempo que existia e se provavam matematicamente, né, que para vocês a matemática é para todos nós, a matemática é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento da ciência. Mas voltando aqui para o nosso sistema solar, nós temos aqui, ó, essa linhazinha branca, ela representa o movimento que o planeta, esse determinado planeta faz em torno do Sol. Nós temos aqui o planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio, e nós temos o planeta mais distante do Sol, que é Netuno. Mercúrio mais próximo, Netuno é o mais distante, certo? Aí nós temos nesse intermediário Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno e Urano. Daí, o sistema solar fica numa galáxia, né? A nossa galáxia ela é chamada de Via Láctea. A Via Láctea. O Sol é apenas um dentre bilhões de estrelas que existem nela, certo? Nós temos diversos sóis, como eu disse a vocês, né? E fora do nosso sistema solar, claro. E aqui a gente tem uma foto, né, uma representação da diferença do tamanho do Sol e da Terra. No nosso planeta, nós temos estrelas, no nosso sistema solar, né, na nossa galáxia. O sistema solar não é galáxia. O sistema solar é um sistema que é dentro da galáxia. Nós temos vários sistemas planetários dentro da nossa galáxia, infinitos. Tem muitos, incontáveis, né? Aí nós temos estrelas e planetas. E temos satélites também, né? Por exemplo, a Lua é um satélite da Terra, porque a Lua é como um planetinha pequeno que gira em torno de outro planeta. É um corpo celeste que gira em torno de um planeta, vai ser um satélite. Um corpo celeste que gira em torno do Sol é um planeta. E um corpo celeste que emite luz, que tem uma luz própria, é uma estrela, como é o caso do Sol. O Sol é uma estrela. O universo é formado por satélites também, meteoros, aqueles meteoros que a gente vê nos filmes, nebulosas, aí que são as discussões mais bonitas que eu acho sobre a astrofísica. Eu acho muito bonito. Os cometas e entre outros corpos celestes que nós temos na nossa galáxia. O universo ele encontra-se em constante movimento. Está em movimento porque a Terra mesmo nunca está parada, a Terra. E os outros planetas todos estão em movimento. Então, o universo não está parado. Nós temos aqui o nosso vocabulário, né, como sempre, no final da atividade. Nós temos aqui o significado de cada palavrinha, dessas palavrinhas mais novas que vocês estão vendo agora. Tem um significado aí, vocês leiam e para ajudar, né, o entendimento de vocês. Aí nós temos aqui, marque um X na resposta, né? Claro que vai ser na resposta correta. Letra A Terra é um astro sem luz própria ou com luz própria? Eu acabei de falar, né?
Não tem como eu ajudar vocês a responder um exemplo, porque se eu responder, já foi. Nosso planeta gira em torno de outros planetas ou gira em torno de uma estrela? Também a gente discutiu isso ainda há pouco. O Sol é uma estrela ou é um meteoro? Definição bem simples que a gente acabou de falar também. Segundo, aí você vai marcar o X na correta. De onde vem a fonte de luz e vida da Terra? Então, a nossa Terra ela gira em torno de uma estrela. Né? A estrela é aquele corpo celeste que manda luz. Então, a luz que a gente recebe na Terra vem desse corpo celeste. Qual é o corpo celeste que emite luz para a Terra? A gente tá lá, acabou de discutir isso aí, né? Caso ocorram dúvidas conceituais sobre a minha explanação, por favor, me contatem que a gente vai discutir sobre isso, né? Lá no WhatsApp. O sistema solar fica em uma galáxia chamada... Aí a gente escreve o nomezinho da galáxia aqui. Não esqueçam de ler o texto completo antes de responder a atividade, certo? Não esqueçam. Além de estrelas e planetas, o universo é composto por... Aí tem lá no texto para vocês completarem. E aqui no quarto quesito, aí são 1, 2, 3, 4 palavrinhas, certo? Vocês vão completar. Se eu achar essa frase, tem as palavrinhas lá que vocês vão completar. Quarto, encontre no diagrama o nome dos planetas que formam o sistema solar. Vocês vão fazer aquele circular e achando o nome dos planetas do sistema solar aqui. Vejam lá na figura, lá na frente, que tem o nome de todos os planetas. São o que é mais próximo até o que é mais distante, né? Aí aqui vem a tarefinha mais tranquila, né, de vocês, que é saber aqui o nome de todos os planetas mais próximos e mais longes e no meio aí dessa relação do Sol. Aqui é o Sol e aqui tem eu fico tentado para dizer, mas não vou dizer. Vocês vão achar lá no mapa lá na frente, né? E aqui nós ainda temos a Terra, o planeta azul. Ao redor da Terra existe uma camada de gases que formam a atmosfera. Esses gases são o vapor de água, o oxigênio, o gás carbônico e outros, certo? Então, a camada de ozônio, que é chamada camada de ozônio, ela é uma mistura de todos os gases existentes, né? E ela protege a Terra da radiação que o Sol emite, partículas alfa, beta e radiação gama, né? E a gente é protegido pela camada de ozônio. Porém, a camada de ozônio tem alguns buracos, porque esses buracos são áreas que a Terra, por conta da poluição, essa poluição comeu, simplesmente assim, uma coisa mais ilustrada para vocês, a poluição comeu esse ozônio e ficou aquele buraco ali, e quando a radiação bate ali em cima, a radiação entra na Terra, né? Por isso a necessidade da gente estar preservando o meio ambiente para que o meio ambiente consiga se recuperar dessas agressões e fazer novamente reorganizar a camada de ozônio, entre outros sistemas, né, que a gente tem. Então vocês vão ler aqui esse trecho onde a gente tem informações sobre, por exemplo, o ângulo de visão, provando a vocês que a Terra não é plana, minha gente. Existem agora um movimento, uma onda de pessoas que não entendem de física, de ciência, querem desacreditar da ciência e estão falando
esse desserviço, fazendo esse desserviço de falar que a Terra é plana. Tem como ser plana, minha gente. Existem as... A gente tem fotos na Lua, que fizeram fotos da Terra quando foram para a Lua. Porém, a gente vê que é redonda, né? Sabe que é redonda. E aqui na Terra a gente tem cálculos matemáticos que provam que a Terra é redonda, certo? Então, por favor, não acreditem nisso, que a Terra é plana, que não tem sentido científico, não tem prova científica, não tem como cientificamente se provar que a Terra é plana. A nossa Terra é redonda, como todos os outros planetas e corpos celestes do universo. São redondos, são formas arredondadas, né? Como a gente já discutiu. Aí aqui, depois da leitura, né, desse texto, vocês vão definir o que é a atmosfera, né, que é aquela camada que nos protege, que a gente acabou de falar. Porque a Terra, ao ser observada do espaço, aparenta ter cor azul. Essa explicação tem aqui, está relacionada, tem aqui não, no texto inteiro, né? Está relacionada aos gases, né, que formam essa camada de ozônio. Não cabe aqui um mérito, por exemplo, não é o momento da gente discutir sobre comprimentos de onda que as moléculas emitem quando são estimuladas através de radiação. Mas existe uma explicação conveniente para a série de vocês que está lá no texto, certo? Simples. Olhando um barco se afastar, como podemos perceber que a Terra é redonda? Prestem atenção. Simples, né? Bastante simples. A Terra não é plana, minha gente. Assinale as frases com informações verdadeiras. Vocês vão ler isso aqui. Lembrem-se que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Lembrem-se disso. Agora nós vamos para a nossa aulinha de artes. Na aula de arte de hoje, nós vamos falar um pouco sobre cores quentes e frias. Quando nós falamos disso, minha gente, a gente não está falando que quando a gente pega uma cor, por exemplo, amarela, a gente pega na cor e a cor é quente. Não. Essas cores elas estão relacionadas a bem tanto o que elas podem representar. O amarelo pode representar o sol. Se você fizer um desenho do sol e pintar de amarelo, as pessoas vão entender mais convenientemente que o sol é amarelo e aquela é uma cor quente, né? Essa provavelmente foi a relação para que se construísse esse conceito de cores quentes e cores frias. O meu tá preto e branco, né? Um horror feio, preto e branco. Mas o de vocês está colorido e vocês estão vendo aí essa graduação de cores, né? As cores quentes e as cores frias. Com o conceitual vocês vão ler isso aqui. Se tiverem dúvidas e quiserem discutir sobre alguma dúvida, eu estou disponível aqui no WhatsApp, como vocês sabem, sempre estou. Então a gente vai aqui para a atividade. Pinte o desenho abaixo com as cores quentes. Cores quentes, certo? Vocês só podem usar cores quentes. Você também pode usar tinta guache. Aqui está dizendo, use tinta guache, mas você não é obrigado a usar tinta guache. Se não tiver tinta guache, não precisa pintar de tinta guache. Pinte de lápis normal que vocês têm em casa. Se tiver tinta guache, pode ser tinta, pincel, copo com água para lavar os pincéis e um pano para limpeza, que a mãe de vocês vai ficar bravíssima com vocês. Vai gritar um pouco, também não vai gostar da tarefa que o professor colocou, mas mãe, eu peço a você que entenda, me desculpe, mas é uma coisa que a gente tem que fazer na escola, a gente tem que brincar também. Mas se por acaso forem usar tinta, a mãe de vocês vai ficar olhando para vocês. Para vocês não pintem a casa toda, né? Porque é para pintar a casa só no fim do ano. E aqui no segundo quesito, a gente vai
fazer um desenho e depois pintá-lo com as cores frias. Aqui vocês vão fazer esse desenho, pintem com cores frias. Aqui está pedindo tinta guache, mas se não tiver tinta guache, novamente, pintem com lápis de pintar, ok?